te agradeço, meu Pai. Amém. Aleluia. Quero chamar aqui a Cláudia. Amém. Ela vai estar ministrando. Que o Senhor venha usar a vida da Cláudia aqui nesta noite como boca do Senhor. Amém. Que o Senhor te use e te capacite para ligar aqui na terra o que o Senhor já ligou nos céus. Pai, nós abençoamos aqui a vida da Cláudia, Senhor. Ó Pai amado, e te agradecemos, ó Deus amado, por trazer ela, sua família, para estar aqui somando com a gente, Pai, neste culto ao Senhor. Que o Senhor venha usá-la, Deus amado, com poder e graça, Senhor, nessa noite. E trazer o que o Senhor tem para cada um de nós, de forma que saiamos daqui transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graça e paz de Jesus. Amém? Você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Amém? Abre sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 27. Nós vamos ler a partir do verso 20. Se coloca de pé para a gente ler a palavra do Senhor, amém? Êxodo capítulo 27, a partir do verso 20, diz assim a palavra do Senhor. Ordene aos israelitas que tragam a você azeite puro de olivas prensadas para a iluminação, a fim de que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante da arca do testemunho, Arão e os seus filhos manterão continuamente acesas as lâmpadas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este será um estatuto perpétuo entre os israelitas para as suas gerações. Amém? Você pode glorificar ao Senhor? Senta aí no seu lugar, nós acabamos de ler apenas 2 versículos. Cadê o povo aqui do som, para me dar aqui um som? Cadê Ludmila? Vamos para cima, cadê? Iago. Nós acabamos de ler aqui o livro de Êxodo, capítulo 27, apenas 2 versículos. E eu queria, nessa noite, assim, nesses poucos minutos que nós temos aqui, falar sobre a luz de Deus. Amém? Todos nós, quando estamos aqui diante da presença do Senhor, amém, irmãos? Eu queria que nós orássemos. Fica de pé aí no seu lugar. Queria que a gente entendesse a reverência da hora da palavra, da hora daqui realmente da ministração. Nós estamos aqui para cultuar, amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos, toda distração nessa noite, em nome de Jesus. Comece agora a levantar um muro de adoração diante da presença do Senhor. Nós repreendemos toda distração, tudo aquilo que vem nos roubar aqui dessa noite da presença de Deus. Em nome de Jesus, comece agora a levantar um altar de adoração aqui nesse lugar. Nós estamos aqui para entregar toda a glória, toda a honra, todo louvor àquele que é digno. Nós não aceitamos a nossa mente dividida, mente roubada aqui nessa noite. Nós acabamos de ler sobre a luz de Deus acesa dentro do tabernáculo. Nós hoje somos o tabernáculo vivo de Deus. A nossa vida representa a presença do Pai. Então não haverá distração, não haverá nada que vai nos roubar dessa presença. Então começa aí no seu lugar, levanta a sua mão, peça ao Senhor agora que a sua mente seja cativa diante da presença dEle, que tudo aquilo que vem nos roubar aqui nessa noite possa ser retirado em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nessa noite, Senhor, diante da Tua presença, nós como igreja do Senhor, assim como nós acabamos de ler, que Senhor era trago diariamente azeite para que as lâmpadas continuassem acesas. Nós queremos, Senhor, nessa noite, que assim também seja diante da Tua presença, a nossa vida. Nós queremos, Senhor, cultivar a nossa luz acesa, para que de fato, Senhor, o Senhor possa nos usar como canal desobstruído. E por isso, Senhor, continua falando conosco aqui nessa noite. Continua, Senhor, nos ordenando a trazer azeite. Nós queremos ser obedientes, queremos ser filhos, Pai, que realmente ouve a Sua direção e não ignora, mas aquele que a pratica, que traz azeite puro, Senhor, para que haja iluminação. Senhor, assim nós queremos ser usados nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Senta no seu lugar. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite e muitas vezes, eu estava ali no momento do louvor, e muitas vezes nós colocamos algumas situações, alguns empecilhos. No domingo passado nós estávamos com uma igreja abarrotada.
e hoje nem tanto. Mas o Senhor está contando comigo e com você que veio. Deus não está contando com quem não veio, amém? Então nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Então para de olhar para número, para de olhar para circunstância, para de avaliar quem está aqui em cima. Nós estamos aqui porque nós temos um Senhor que governa a nossa vida. E nós acabamos de ler um texto que ele vai falar sobre trazer azeite para que a luz de Deus continuasse iluminando o tabernáculo, amém? Nós agora não estamos aqui. Nós não precisamos de um tabernáculo, nós não vamos apenas na presença do Senhor uma vez por ano. Nós estamos aqui diariamente na presença dEle. Então a nossa vida vai ser essa luz que comunica com o Senhor nessa noite, amém? Irmãos, esse texto que nós lemos fala de dentro do tabernáculo, o papel que o sacerdote tinha que fazer. E eu anotei algumas características muito importantes desse versículo, que eu acho que isso vai se basear muito na nossa vida. E uma delas é que a Bíblia deixa muito claro que dentro do tabernáculo não havia janelas. Repete comigo, não havia janelas. Repete comigo, não havia janelas. Não existia luz natural. E não havia interferência externa. Sabe o que isso significa? Que quando nós falamos sobre a presença de Deus, não tem nada que o homem possa fazer que vai atrair a presença de Deus, amém? Eu posso estar aqui nessa noite, gritar, mandar você glorificar, botar os melhores louvores, trazer o melhor cantor. Não é isso que atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus, assim como no tabernáculo, é apenas a própria iluminação do Espírito Santo de Deus. Será que nessa noite você entende que o Espírito Santo de Deus está dentro de você, que você faz parte da correlação daquilo que o Senhor está fazendo aqui nessa noite? Às vezes nós entramos na casa do Senhor e queremos criticar aquilo que aconteceu, ou deveria acontecer, ou não aconteceu, mas o Senhor deixa claro que no tabernáculo, ele não havia janelas. Eu sempre gosto de dizer que Deus não ia dar confiança para que nós, seres humanos, passássemos a achar que nós poderíamos fazer pela força humana, porque não é uma realidade. E quando a gente começa a avançar, até anteriormente os versículos que nós lemos, que ele começa a falar, né, que tudo que acontecia naquele lugar, ele dependia exclusivamente da luz do candelabro. Repita comigo, luz do candelabro. Então, Deus, ele ia ordenando que Israel trouxesse azeite para manter essa luz acesa. Você gosta do poder de Deus aqui nessa noite? Você gosta de operações de milagres e maravilhas? Você gosta de dom da profecia? Você gosta de interpretação de línguas? Você ama o batismo com o Espírito Santo? Amém? Mas a Bíblia deixa muito claro no texto que nós lemos que somente com o azeite a luz poderia ser mantida acesa. Nessa noite o Senhor está te convidando e me convidando a trazer azeite para que haja iluminação aqui nessa noite. Como que nós fazemos isso? No tempo presente, no momento que eu me debruço diante da palavra do Senhor e eu vou glorificar ao Senhor e eu entrego o meu culto racional ao Senhor, como nós estamos aqui nessa noite, eu começo a interagir com aquilo que o Senhor está fazendo e eu começo a me arrepender, porque o quebrantamento é aquilo que vai trazer para nós o fogo do Espírito Santo de Deus que nós queremos viver aqui nessa noite. Às vezes nós estamos, meus irmãos, como no tabernáculo, a gente está dentro de um lugar e a gente olha e fala assim, nossa, não há janela, não há interação externa, não há nada que eu consiga fazer, eu não consigo realmente, nada com as minhas mãos parece dar certo. Então eu quero te dizer algo nessa noite, baseado no texto que nós lemos. Você está no melhor lugar para viver o milagre que Deus tem para você. Porque no momento onde eu começo a olhar, e tudo que eu olho eu estou num ambiente fechado, que não tem luz natural, eu estou em um ambiente fechado, que não há janela, eu estou em um ambiente fechado, que não há interferência externa, mas eu preciso de luz. Aí o Senhor fala, é agora que a minha presença entra, para que mude tudo aquilo que você precisa na sua vida. Será que muitas vezes você não está em uma determinada situação que você olha na sua casa, no seu trabalho, em alguma área da sua vida, na sua saúde, seja lá qual for, você fala, mas não tenho como fazer nada. E o Senhor fala, mas você convidou a minha luz para iluminar esse ambiente, para que eu possa trabalhar? E aí nós começamos a ver que Deus, ele vai ordenar uma participação do povo.
E é isso que o Senhor está fazendo conosco aqui nessa noite. Irmãos, você não sai da sua casa num domingo. Olha, eu saí de Belo Horizonte, estava muito frio. Eu cheguei aqui, nós até comentamos, né? Nossa, está menos frio aqui do que em Belo Horizonte. Muito frio. Nós não saímos da nossa casa para estar aqui, para unicamente viver algo natural. Nós estamos aqui para viver o extraordinário, sobrenatural, para viver aquilo que ninguém pode fazer, para viver aquilo que somente o Senhor pode cumprir e realizar na nossa vida. E aí, quando ele chega e convida o povo a trazer o azeite para manter a luz acesa, gente, isso não foi dado a qualquer povo, isso foi dado a nós. Ei, não há nada que o mundo pode fazer que a luz de Deus vai iluminar, mas o povo que se debruça diante da presença de Deus, que reconhece aquilo que Deus está fazendo, que devolve realmente o azeite que pertence ao Senhor, vai verificar e vai experimentar da glória de Deus se manifestando. Será que você deseja, o seu coração anseia realmente que o azeite de Deus possa derramar aqui nesse lugar e você possa viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida? E a Bíblia diz que a luz, ela não poderia apagar, amém? Mas quem é que mantinha a luz acesa? O azeite. Mas quem tinha que trazer o azeite até o tabernáculo? O povo. Essa é a verdade que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. A luz pertence a Ele, o tabernáculo a Ele, mas a correspondência para viver algo sobrenatural depende da nossa entrega. Será que nessa noite o Senhor pode contar com o seu coração, com o meu coração, para que a gente possa entregar a Ele realmente tudo aquilo que depende, tudo aquilo que é dEle e que muitas vezes nós queremos nos apropriar do Senhor. Nessa noite nós estamos aqui, irmãos, e muitos de nós, ao invés de entregar o perfeito louvor ao Senhor, ao invés de glorificar, de entregar tudo aquilo que não é nosso, que é dEle, nós estamos disputando com o mundo aquilo que nós queremos. Muitas vezes as nossas frustrações, elas vêm para o altar do Senhor. E nós queremos encontrar dentro da nossa igreja, dentro do nosso tabernáculo espiritual, que é a nossa igreja hoje, aquilo que somente a luz de Deus pode trazer para a nossa vida. E eu queria falar com você nessa noite sobre 3 pontos, que o Senhor falou muito comigo nesse texto, e o primeiro ponto é: porque se a luz falhasse, todo o restante falhasse. Isso precisa gerar um temor muito grande no nosso coração. Porque todo o serviço que era realizado dentro do tabernáculo, tudo, exatamente tudo, dependia da iluminação do candelabro. Os sacerdotes, eles só poderiam exercer as funções se houvesse luz ali dentro. Assim também é a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós queremos avançar para novos níveis, nós queremos buscar novas coisas no Senhor, mas nós esquecemos o principal, que é buscar a luz que vai iluminar o caminho que nós vamos transcorrer até chegar naquilo que nós queremos no Senhor. Talvez você fale assim: nossa, eu vim aqui no domingo, não era bem essa palavra que eu queria ouvir que Deus vai fazer, que Deus vai me dar, eu queria ouvir que Deus poderia cumprir o desejo do meu coração. Meu irmão, eu não preciso te falar isso, porque isso tudo Ele já te deu, já foi liberado na palavra dEle. Entre Gênesis e Apocalipse, você já recebeu todas as bênçãos celestiais, tudo aquilo que você precisa para viver, mas o que nós precisamos no tempo presente é iluminação para vivermos à altura de uma vida espiritual. Porque todo o restante nós já temos aqui diante da presença do Senhor. Amém? Você está vivo, está respirando? Você comeu hoje, você tomou banho, você andou. Ei, irmãos, nós temos todas as bênçãos da parte do Senhor. O que nós precisamos agora é iluminação para pararmos de viver uma vida carnal e vivermos uma vida espiritual diante da presença do Senhor. E às vezes nós queremos estar aqui, brigamos por causa de microfone, de púlpito, brigamos para cantar melhor, para tocar melhor, mas será que nós brigamos para ter tempo de oração diante da presença do Senhor? Será que nós disputamos com as redes sociais, com o filme, com a série, para poder estar diante da presença do Senhor, trazendo azeite para a lamparina, para que haja iluminação da presença de Deus? Ei, nós adoramos falar mal da igreja que nós estamos inseridos, porque a gente vê na igreja do fulano que acontece. Se não está acontecendo na nossa, é porque não há azeite suficiente
o candelabro, a luz, o ambiente é de Deus, mas quem trazia o azeite era o povo de Israel. Nós somos esse povo comissionado a trazer o azeite. Nada acontecerá se nós não fizermos a nossa parte, a correspondência. O Senhor já liberou sobre nós todas as bênçãos que nós precisamos, mas agora a correspondência, para vivermos à altura do que o Senhor deseja, é o nosso posicionamento diante daquilo que nós fazemos. É muito lindo você ouvir alguém bacana falar, você ouvir alguém muito bacana tocar, é muito lindo, mas isso não traz iluminação para a igreja do Senhor. Não é isso que convence ninguém do pecado, da justiça e do juízo. O que convence é a iluminação da presença de Deus. E nós só conseguimos isso mediante a relacionamento com Ele. Será que nessa noite o Senhor vai encontrar no nosso coração um quebrantamento genuíno para que a gente se arrependa e a gente volte para esse lugar? Essa madrugada eu estava fazendo uma leitura de um livro que eu estou lendo. E eu fui muito confrontada. Porque eu comecei a ler o livro, eu passei uns 40 minutos lendo. E me deu um sono absurdo, eram umas 3 e pouco. Me deu um sono absurdo, falei, vou dormir. Mas desses 3 e pouca da manhã, eu estava passando mal, então eu dormi à tarde. E aí, 3 e pouca da manhã, eu falei, vou dormir, estou com sono, vou subir. Aí fechei o livro, fechei a Bíblia, botei na mesa. Mas eu sentei no sofá para roletar um pouquinho o celular antes de dormir. E como eu falei, eu estava morrendo de sono. Mas eu fiquei até 4h35. Mas por que enquanto eu estava ali, trazendo azeite para aquilo que o Senhor me pediu, o sono me pegou e eu negociei contra o sono? Porque eu quero que você entenda que nessa noite, essa palavra primeiro corta em mim. Porque eu já tive noites de ter prazer em me deleitar na presença do Senhor e que nada mais importava. E muitas vezes nós passamos a perder isso e isso não nos faz falta. A gente começa a viver o ministério, viver a vida da igreja, viver outras coisas, como se isso fosse algo muito natural. Não, eu já sei como fazer, eu sei como cantar, eu sei como pregar, eu sei como montar um sermão. Ei, irmãos, mas o convite do Senhor é volte para esse lugar onde você entende que eu conto com você e com a sua casa para trazer azeite para iluminar. Ei, volta aqui para esse lugar onde meu filho, minha filha, eu sinto saudade quando você se debruçava ali e me ouvia. Ei, as decisões que você tomava, você ouvia a minha voz. Ei, irmãos, às vezes nós estamos querendo uma vida de show, de mágica dentro da igreja. Não, nós teremos poder de Deus, e esse poder que emana desse azeite na lamparina para iluminar o nosso caminho, ele só vai acontecer mediante a vida com o Senhor, vida de oração, vida de palavra, vida de devoção com o Senhor. Será que você pode nessa noite se alistar para o Senhor voltar a te usar como no passado? Será que Brumadinho vai poder ouvir que aqui jaz uma igreja que se levantou em oração e nós podemos ser referência, porque aqui está cheio de azeite jorrando da presença do Senhor? Irmãos, o texto diz muito claro, que se a luz falhasse, todo o restante falhasse. Então, se faltar a presença do Senhor, nós podemos fazer show muito bonito aqui nesse palco, que deixa de ser púlpito e vira palco. Mas nada vai acrescentar no nosso coração. Nós vamos continuar entrando e saindo aqui desse espaço, sem nenhuma mudança de vida. E o convite do Senhor nessa noite é volta. Volta para aquele primeiro amor. Eu estou te convidando para você voltar a esse lugar, porque antes de existir grandes obras através de nós, vai precisar existir uma grande luz dentro de nós. Às vezes os sonhos que você julga frustrados, é porque o Senhor fala, eu já liberei tudo, só está faltando luz para você executar aquilo que eu liberei sobre você. E quando a gente olha a luz de Deus, é aquilo que vai nos trazer clareza, vai nos trazer direção e também vai nos trazer discernimento. E nós estamos vivendo uma vida muito imatura com o Senhor, porque nós não temos discernimento para poder seguir os caminhos que o Senhor quer. E quando a gente avança, no ponto 2 que eu anotei, que porque Deus
não nos chamou para tomar decisão no escuro. Pode projetar aqui para mim Levítico 24, por favor. Acompanha comigo aqui. Levítico 24, do verso 1. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que tragam a você azeite puro de olivas prensadas para iluminação, a fim de que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Repita comigo: sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde a arca do testemunho, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este será um estatuto perpétuo para as suas gerações. As lâmpadas no candelabro de ouro puro devem ser mantidas sempre em ordem diante do Senhor. Quando a gente começa a ver que Deus não nos chamou para tomar decisões no escuro, e a gente começa a olhar Levítico, e a gente começa a debruçar o livro inteiro, ele vai deixar muito claro aí do verso 1 ao 4 que nós lemos, que o candelabro de ouro ele deveria permanecer aceso continuamente. Alimentado por quê? Diga comigo: azeite. Azeite puro. Sabe por que Deus ele deixa isso muito claro e ele repete em todos os livros da lei, azeite puro? Que existe azeite que nós podemos manipular o fazer. Mas o puro é somente aquilo que vem diretamente do alto. Você pode até saber como fazer algumas coisas, na presença de Deus, fazer bem. Gente, eu sei, eu sou uma ótima comunicadora. Eu sei juntar um monte de gente. E vou falar para você que quando eu era do mundo e trabalhava para Satanás, eu também juntava gente. Sabe qual é a diferença hoje? Só vai valer o que eu faço se houver azeite puro da presença de Deus. Porque senão, tudo que eu fizer vai ser obra meramente feita da carne. Porque aquilo que o Senhor entregou para você de dons, talentos, Ele não vai tirar. Porque Deus não é como eu, que fico com raiva e tomo. Ele deu, Ele está dado. Depois Ele vai te cobrar a responsabilidade disso. Isso precisa gerar no nosso coração um temor, onde a gente consiga entender que a lâmpada, ela pode ser até comparada à revelação de Deus. Mas o azeite puro só vai ser manifestado mediante a presença dele na nossa vida. Nós podemos até conhecer os textos bíblicos e ainda assim não conhecer a voz do Senhor. Por isso que quando nós acabamos de falar no ponto 1, o Senhor nos convida a voltar para esse lugar onde nós passamos a ouvir a voz dele. Nós conhecemos inúmeras pessoas, até famosas, que falam que já leram a Bíblia 8, 10, 12 vezes, muito mais do que muitos crentes. Mas por que eles não vivem uma transformação de vida? Porque não há azeite puro que traga a revelação e a iluminação, que somente com a iluminação que vem de Deus, nós vamos poder viver a verdade da palavra que transforma, não é a verdade da letra. E por último, porque a manutenção da chama, ela era diária. Abre para mim Êxodo 30, projeta para mim aí, por favor. Êxodo capítulo 30, do verso 7. Queria que você acompanhasse esse texto aqui. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas. E também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente diante do Senhor, de geração a geração. Sabe o que o Senhor está falando? Que a manutenção, ela precisa ser constantemente. Não adianta você falar assim: Cláudia, mas você não me conhece. No passado eu fiquei 10 anos fazendo. Eu fiz 10 anos atrás, eu fazia, eu era incansável, eu acontecia. Você não sabe o que eu passei. Sabe o que o Senhor está falando? Tudo que você passou ficou para ontem. Hoje é um novo azeite, hoje é um novo tempo. Hoje eu vou fazer de novo. Há uma nova revelação para você viver, porque não tem como você achar que a manutenção de ontem serve para hoje. A manutenção
manutenção de hoje, ela vem com o poder de Deus revelado, onde você entende que o que você alimentou ontem, ficou ontem, e hoje você precisa de uma nova revelação de quem Ele é. E isso vai nos lembrar muito de quem nós somos. Por quê? Do que nós fazemos e até do que nós faremos no futuro. Porque uma luz, ela não se apaga de repente. Amém, irmãos? Imagine que começasse uma tempestade aqui agora. A luz ia apagar de repente? Não. Muitas vezes ela poderia primeiro o quê? Piscar. Imagine que a gente está falando do candelabro, que era uma vela. Imagine uma vela. Ela ia começar a tremer. Ela ia começar a enfraquecer. Até que de fato ela ia apagar completamente. A questão é, quantos indícios e sinais o Senhor tem mostrado para você através da revelação do Espírito Santo, que a luz dele está se apagando sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, e você tem ignorado esses sinais. Eu queria te convidar a colocar de pé. Essa de fato é uma noite de arrependimento. Queria que você fechasse seus olhos e começasse a meditar aí, porque a chama de Deus, ela ainda deseja arder sobre nós, amém? O fogo, ele continua disponível. E se você entende assim, eu preciso de fogo, eu quero que você levante as suas mãos aí no seu lugar. Isso começa por mim, como eu acabei de colocar. A lâmpada de Deus, ela não se apaga porque Deus retirou o fogo. Ela se apaga porque o homem deixou de trazer o azeite. Nessa noite, é uma noite de você trazer azeite para esse lugar de novo. E falar, Senhor, eu me arrependo. Porque um dia eu alimentei isso e não continuei alimentando. Feche seus olhos no seu lugar. O fogo de Deus, ele não se apagou e ele não vai se apagar. Mas existe uma correspondência que é sua. E o Senhor está contando com você nessa noite a voltar para esse lugar de rendição, a voltar para esse lugar de entendimento de quem Ele é. Então eu quero te convidar nessa noite a começar a trazer à memória a sua melhor fase com o Senhor. E começar a fazer um balanço e confessar ao Senhor a saudade que você tem desse lugar. E muitas vezes agora, na sua incredulidade, na dor que você sente, você pode até falar, eu não sinto saudade. Mas no fundo, você sabe que não existe lugar melhor do que a presença de Deus. Se você puder, se você quiser, dobra o seu joelho. É uma noite de fato, de arrependimento, de quebrantamento. E nós vamos fazer uma oração como Davi. Como Davi, em Salmo 86. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responda-me, pois eu sou pobre e sou necessitado. Guarda a minha vida, Senhor, pois eu sou fiel a Ti. Salva o teu servo, que em Ti confia, Tu és o meu Deus. Misericórdia, Senhor, pois eu clamo a Ti todos os dias. Alegra o teu servo, pois a Ti, Senhor, eu elevo a minha alma.
Tu és bondoso e perdoador. Senhor, rico em amor, leal para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor. Atenta para a voz da minha súplica. No dia da minha angústia eu clamei a ti, pois tu me responderás. Entre os deuses não há nenhum que se compare a ti, Senhor. Nenhuma obra é comparável às tuas. Todas as nações que tu formastes virão e adorarão a ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e realiza feitos maravilhosos, só tu és Deus. Ensina-nos, Senhor, o teu caminho, para que eu ande na tua verdade. Conceda-me, Senhor, um coração íntegro, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração eu te louvarei, Senhor. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor leal para comigo. Tu me livraste das profundezas do Sheol. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis procuram tirar minha vida. Gente que não faz caso de ti. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso. Tardio em irar-se, cheio de amor leal e fidelidade. Volta-te para mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Concede, Senhor, a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Dai-me um sinal, Senhor, da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudastes e me consolaste. Ah, Jesus, como Davi, Senhor, nessa noite, nós queremos, Senhor, de fato, ter o nosso coração quebrantado diante da tua presença. Senhor, nós não queremos, Espírito Santo de Deus, viver uma vida, Pai, de aparência, mas nós queremos a essência do teu Espírito em nós. Nós sabemos, Senhor, que nós até podemos produzir um azeite falso, similar, mas nós, Senhor, nós queremos um azeite verdadeiro, que vem diante da tua presença, diante da revelação do teu caráter, de quem o Senhor é. Senhor, como igreja, Pai, nessa noite nós nos arrependemos no pó e na cinza. Reconhecemos, Pai, que nós estamos verdadeiramente, Senhor, deslocados e afastados, Senhor, da tua verdade, da verdade que o Senhor tem. Mas nós reconhecemos, Pai, nessa noite. Ah, Espírito Santo, reconhecemos que não há como fazer serviço algum, Pai, sem o azeite que traz a iluminação. Pai, nós não queremos carregar como fardo, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor nos confiou, não, Jesus. Nós queremos, Senhor, estar nesse lugar de devoção. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Pai, do nosso coração caído. Senhor, nos traz, Senhor, de volta ao primeiro amor. Nos leva, Senhor, a esse lugar, Pai, de devoção. A esse lugar, Senhor, de entregarmos tudo como no início. Senhor, visita, passa agora, Pai, uma vistoria em nós, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Visita o nosso coração, Pai. Senhor, revela, Pai, os caminhos tortuosos que há em nós, orgulho, raiva, Senhor, ira. Senhor, passa uma vistoria, inveja, maledicência, fofoca, adultério. Senhor, passa em nós todos os nossos pecados de estimação nessa noite. Senhor, não há como dividir, Senhor, a luz dos nossos pecados com a tua luz. Jesus, nós escolhemos viver uma vida diante de ti. Nós escolhemos viver uma vida de iluminação diante da tua presença. Senhor, nos perdoa, Pai, por querermos tantas outras coisas e não a tua presença. Ah, Senhor, nós nos arrependemos nessa noite como igreja. Como igreja nós renovamos, Senhor, a aliança com o Senhor nessa noite. Reconhecemos o quão caídos e miseráveis somos, mas o quanto nós precisamos, Jesus, do Senhor. Oh, Jesus. Oh, Jesus, tem misericórdia da tua igreja nessa noite. Ah, Pai, começando por mim, Jesus, visita-nos, Pai.
Nós não queremos, Senhor, permitir que essa luz vai se apagando aos poucos. Não, Jesus, não. Senhor, o quanto nós caminhamos e passamos a tratar como algo natural. Senhor, mas nós queremos voltar a tratar como extraordinária a Tua presença nessa noite. Como algo sobrenatural. Nós queremos, Senhor, tratar a Tua presença com todo o zelo necessário. Senhor, vai tratando, Senhor, o nosso coração nessa noite. Que saudade.